gente discute é sobre a evolução tecnológica, e não só na área da saúde, mas a evolução tecnológica como um todo. Então, todos já acompanham que nós estamos vivendo um momento que é chamado de quarta revolução industrial, né? Sendo que a primeira revolução industrial iniciou, então, como o carvão, como uma fonte de energia, e a máquina a vapor, escalonando, então, o modo de produção. Isso em 1784. Lá em 1784. Lá em 1870, a segunda revolução industrial, então com o advento da energia elétrica, em que, novamente, a maneira de se produzir e a relação com a produtividade modificou de maneira impactante. A terceira revolução industrial, com os computadores, ali que nasceram os smartphones, que hoje nós somos tão dependentes, os notebooks, né, o chip, os processadores ficaram mais potentes, e hoje o que nós estamos vivendo é a quarta revolução industrial. É o desenvolvimento da realidade aumentada, da realidade virtual, machine learning, deep learning e a inteligência artificial. E o poder de processamento dos computadores que realmente colocou esse momento como um momento também de inflexão, um momento de evolução da tecnologia. Onde é que a gente aplica essas novas tecnologias na área da saúde? Vocês veem que desses novos desenvolvimentos tecnológicos, como a internet das coisas, machine learning, realidade aumentada, cada uma delas tem a sua aplicação também na área da saúde como um todo. Vocês vejam que a internet das coisas, ela proporciona a utilização dos wearables, que são os computadores vestíveis. Estes podem transmitir sinais vitais, frequência cardíaca, temperatura, a saturação de oxigênio e enviar para a nuvem. E os pacientes crônicos, ou os pacientes idosos, podem ser monitorados através, então, da internet das coisas. O machine learning, já se falou agora há pouco também sobre o desenvolvimento de algoritmos inteligentes que proporcionam um diagnóstico preciso, rápido, e a tomada de decisão conforme o Big Data. A realidade aumentada tem várias aplicações no tratamento de fobias, também ela é utilizada para treinamento médico, qualificação de procedimentos, então é um outro espaço bastante grande. A impressão 3D para próteses, segmentos ósseos da calota craniana em pacientes vítimas de trauma, também é bastante interessante. E o Big Data, então, como já se foi falado. Esses aqui são alguns assistentes pessoais ao comando de voz. O modo como a gente interage hoje com os equipamentos, através do teclado, está cada vez mais com os dias contados. A interação vai ser pela fala, pelo comando de voz. Quem conhece os assistentes pessoais, ou quem já usou um, por favor, levanta a mão. Eles não são ainda muito bem conhecidos, eu tive contato há pouco com dois equipamentos. Esse aqui é o Google Home e esse aqui é o Alexa da Amazon. Na verdade, são dispositivos eletrônicos conectados na fonte de luz e conectados na internet do domicílio, ficam disponíveis com todo o conhecimento do Google. É como se fosse o assistente do Siri que nós temos, ou do próprio Google, em que a gente pergunta, reserva, eventualmente, algum compromisso em algum local, pede para lembrar o uso de medicações, também muito importante para idosos, pessoas com doenças crônicas, que podem esquecer de tomar aquela medicação, consulta a agenda, previsão do tempo, ou então também existem alguns projetos do MIT com inteligência artificial em que vocês podem conversar e fazer conversação, em outra língua, ou inglês, com a máquina. Assuntos como cinema, economia, finanças. Já se falou por aqui sobre a questão da inteligência artificial e a quarta revolução industrial, colocando em risco alguns empregos, algumas profissões. Eu não cheguei ainda a dispensar o meu professor de inglês, que eu faço conversação, mas eu confesso que eu estou evoluindo bastante em relação à conversação no equipamento. Esse é o Alexa. A minha esposa estava também muito chateada que às vezes eu converso mais com a própria Alexa do que com a minha esposa. É muito intrigante conversar com um dispositivo como esse. Aqui é uma entrevista Alexa, em que a repórter, para determinar a eficiência de cognição, ela entrevista os dois equipamentos.
Okay, it looks like we're off to a great Faz algumas start. perguntas genéricas Okay, sobre Google, cultura, why did Google make you? informações What do I importantes need to help you? que ela acha Are relevante. you sure it's not because Alexa here has E o become mais a intrigante é raging que no final success? dessa conversa, os dois equipamentos conversam entre si. Even the robots know how to dodge tough E aí questions. estabelece um Here's an diálogo. easy one Tá? for Então both esses of são you. os Okay, assistentes Google, pessoais Alexa, sobre set a comando de timer voz. for 10 Vocês minutes. ainda vão conhecer Okay, e 10 certamente vão ter starting em algum momento algum equipamento como esse. Aqui são os chatbots que nós já usamos hoje. A grande maioria do comércio já utiliza os chatbots. Alguns deles têm inteligência embutida. Esse é um programa que vocês colocam alguns sintomas ali, ele faz algumas perguntas direcionadas com algoritmos técnicos, e ele vai sugerir algumas hipóteses diagnósticas para aqueles sintomas que vocês fizeram a colocação ali. Então são os chatbots, que têm então algoritmos que podem auxiliar de alguma maneira para fazer uma triagem ou filtrar algumas informações, direcionando então o encaminhamento de hipóteses diagnósticas. Quem é antigo, lembra desse momento que foi um momento também histórico, em que o Kasparov, um dos maiores enxadristas do mundo, de todos os tempos, perdeu para o computador da IBM, chamado Deep Blue. O computador era extremamente grande e foi num jogo de xadrez em Nova York, em 1997, que o Deep Blue venceu o Kasparov. Então, isso gerou até um filme chamado Máquina versus Homem. Tá? É histórico. As coisas se repetem. Vejam bem. Em 2011, mais recentemente, o Watson, computador da IBM, com um programa também em algoritmo inteligente, derrotou 2 campeões mundiais daqueles programas de quiz que os americanos gostam muito. Então, são perguntas de cultura, perguntas genéricas, e vocês veem que pelo valor ali, o Watson estava realmente indo muito melhor do que aqueles 2 campeões que estavam respondendo. Esse é o computador, Watson. São 5 torres, 10 servidores, como se tivessem 2.800 computadores trabalhando juntos, com 15 trilhões de bytes de memória. Em segundos de pesquisa, ele calcula 1 milhão, ele tem acesso a 1 milhão de livros, 200 milhões de páginas de dados e realiza várias tarefas simultâneas. Então, esse é o poder de processamento que hoje enfrenta, então, o ser humano. Esse é um projeto do Watson para a oncologia, em que todos os dados de milhares de trabalhos e pesquisas estão ali inseridos. Então, na hora de fazer a escolha do melhor quimioterápico ou radioterapia para aqueles pacientes com câncer, o Watson vai orientar, através de um Big Data, qual a melhor conduta, qual a melhor tomada de decisão. Então, esse é um projeto bastante interessante e que sinaliza quais são as perspectivas futuras que nós temos em relação à tomada de decisão na área da saúde. Agora, em maio, saiu numa revista de renome internacional, um trabalho comparando a eficiência de dermatologistas no diagnóstico de melanoma, que são as lesões de pele maligna, comparando com o computador. E, para surpresa, ao final do trabalho, e depois de terem treinado o computador, terem treinado as redes neurais do computador a verificar várias imagens dos melanomas, ele tinha uma precisão bastante interessante, superando novamente o ser humano no diagnóstico de melanoma. Nesse trabalho, mostrou que a eficiência de dermatologistas experientes foi de 86,6% contra 95% da máquina e do computador. Então, o que nós estamos vivendo na saúde é realmente uma situação que se apresenta como a máquina tendo um poder bastante promissor de auxiliar no diagnóstico. É óbvio que no trabalho eles concluem que nada substitui um exame clínico por um dermatologista experiente, correto, eventualmente uma biópsia para fazer uma histologia e identificar o diagnóstico com certeza. Mas esses trabalhos já sinalizam algumas situações em que daqui a pouco mais o médico vai ser uma segunda opinião. O médico passa a ser uma segunda opinião porque a máquina tem um poder de processamento e uma eficiência superior ao próprio ser humano.
Esse é o Jackson Fressato. Eu vi ele numa revista, uma revista de tecnologia, de empreendedorismo. Não sei se vocês conhecem, essa história é bem interessante. Aqui ele conta rapidamente... Vamos lá, o tempo todo ao meu lado. Estavam um pouco apreensivos, mas felizes também. O problema é que meu organismo acabou sendo alvo de uma infecção. Eu precisava de mais leucócitos. Seja lá o que for isso... Ele teve uma filha que morreu de sepse. Sepse é uma doença com uma mortalidade muito grande. Para que meu pai e minha mãe não sofressem tanto com tudo isso. Não pude ajudar meu pai. A filha dele morreu de sepse. Sua razão de viver a partir da nossa separação foi encontrar o tal algoritmo lá do começo. Ele, inconformado com a situação, ele desenvolveu um algoritmo, o algoritmo da vida, inteligente. Esse algoritmo, na verdade, é um sistema que agrega várias informações dos dados fisiológicos, laboratoriais do paciente que está numa unidade de tratamento intensivo, agregando todos os monitores e os equipamentos que estão dando informações, e ao primeiro sinal de alerta, como o aumento dos leucócitos, uma diminuição da pressão, alteração laboratorial, ele faz, então, o envio de informações para as equipes. Com isso, ele pretende, com esse projeto, é um robô cognitivo, chamado Laura, então foi batizado pelo nome da filha dele que faleceu, ele pretende diminuir essa mortalidade. No Brasil, são 2 milhões de pessoas com sepse por ano e 250 dessas pessoas acabam indo a óbito. Uma a cada 90 segundos. O sonho de Laura, que é a filha dele, e que está descrito então no projeto, é diminuir essa taxa de mortalidade até 2020. Outra utilização interessante é a realidade virtual para o controle da dor. Já vários trabalhos demonstraram que se consegue então uma distração, digamos assim, do paciente, em que ele ocupa a parte do cérebro em um ambiente imersivo, interativo, e que daí ele não vai sofrer tanto a dor ou não vai se ater tanto à situação da dor. Então aqui são alguns trabalhos. Está numa praia deserta no Caribe, então, muitas vezes aquela dor ela diminui de intensidade, porque tu está vivendo uma realidade que confunde o teu cérebro. É uma imersão. Também o tratamento para fobias, num ambiente controlado, em que o indivíduo pode ser submetido a testes e verificar qual a reação. Esse também é um projeto para ensino com realidade virtual. Aqui também tem um projeto chamado MedRoom, que o pessoal desenvolveu um sistema semelhante a esse para estudo de anatomia. É muito interessante, o aluno consegue identificar o órgão, praticamente fazer toda a dissecção anatômica acompanhando através da realidade virtual. E tem todas as informações ali. Imagina vocês estudarem osteologia, verificando osso por osso, em 3D, em realidade virtual ou realidade aumentada. Então isso facilita muito também o aprendizado e o ensino da saúde. Esse foi também um estudo piloto usando a realidade aumentada numa cirurgia, se eu não me engano, uma cirurgia hepática, em que as informações da árvore vascular do fígado estavam colocadas então em segunda camada em realidade aumentada. Então o cirurgião ele conseguia antever, prever os vasos para não ter sangramento. Esse aqui é o meu pai, que tem 86 anos, ele estava dando um mergulho nas Maldivas e nadando com os tubarões. Quando ele olhava para cima, estavam lá os tubarões, então é um ambiente imersivo que tu pode ir a qualquer lugar através da realidade virtual. Esse foi o teste que eu fiz com o pessoal da MedRoom no congresso da Hospitalar que teve ano passado. Esse é outro assunto bastante interessante, que são os chamados jogos sérios. Eu já participei aqui na PUC, em alguns eventos também, em que, de novo, a grande maioria dos participantes são da área da TI, são empreendedores, não o pessoal da área da saúde. Mas esse é um simulador de cirurgia videolaparoscópica, para treinamento de residentes, profissionais em cirurgias. Esse é o LabSim. Eu fui agora, ao mês passado, no Sírio-Libanês, teve um congresso sobre simulação avançada em medicina, e esse é um dos consoles, então, mais atuais, em que o aluno ele vai fazer o procedimento e vai treinar, e vai errar, e vai repetir, como se fosse um jogo. É que nem um jogo.
um jogo, um videogame, em que o indivíduo tem que mostrar perícia para conseguir passar uma fase adiante. Então essa é a mesma coisa. Ali ele está fazendo uma dissecção fina dos vasos e cauterizando e fazendo um treinamento. Então esse chama de lap sim. Aqui a simulação de uma cirurgia, de uma sutura. A cirurgia laparoscópica é uma cirurgia que depende de bastante habilidade. Então o treinamento exaustivo é o que vai levar a competência nesses procedimentos. Então aqui se faz uma simulação de uma sutura. Está realizando um ponto por videolaparoscopia. Aqui uma ligadura de vaso, e ele tem um tutor que vai te dizendo o que tem que ser feito, e no final ele emite um relatório de qual foi a performance do aluno em relação à mão direita, à mão esquerda, os tempos que ele realizou, o procedimento. Em relação à prótese 3D, não tem como a gente não citar, né? Isso também é uma revolução, e abre um espectro bastante grande em relação às próteses. Então, fazendo com que pessoas com mutiladas, amputadas, tenham então a possibilidade de novamente manter a sua função. Alguém já ouviu falar na Boston Dynamics? Olhem que impressionante. Eu já venho acompanhando um bom tempo, agora o robô está muito profissional. Olha a habilidade que esse robô tem. Existem projetos impressionantes para o bem e para o mal. Parece ficção científica, mas não é, a pura realidade. É quase um atleta. A Boston Dynamics tem avançado muito em pesquisa e desenvolvido, então, uns robôs com bastante habilidade. Essa é a Sofia, né, é o primeiro robô, né, humanoide com inteligência artificial, deep learning, e que tem cidadania. Né? Então, ela é uma cidadã, se não me engano é da Arábia Saudita, eu acho que ela foi... Sophia, you went out last night for the first time. Aqui é uma entrevista, que o repórter entrevista com várias perguntas. I had a blast yesterday. E ela não tem as respostas prontas, ela vai aprendendo conforme ela vai conversando. Of course. Essas são as redes neurais e o deep learning. As expressões faciais também são semelhantes às expressões de um ser humano. And do you know anything about Portugal or any famous Portuguese? Unfortunately, I have to rely on my handlers to take me places. Isso levanta também a questão ética, como isso vai se comportar no futuro. A questão ética do bem e do mal em relação a seres pensantes com inteligência artificial. Falando em robótica, esse aqui é o Da Vinci. Tem um robô desses de cirurgia no clínicas e agora também um no Moinhos de Vento. É um robô extremamente preciso nos movimentos. O cirurgião opera sentado num console e o robô está fazendo a cirurgia logo ali. Ou então pode ser feita uma cirurgia transcontinental, como alguns trabalhos já publicaram. O cirurgião está operando em Paris, no console, e a cirurgia está acontecendo em outro continente. Então é um braço robótico, que tem uma precisão bastante grande, fazendo então o procedimento cirúrgico. Esse é o Da Vinci. Certamente uma referência, uma homenagem ao Da Vinci. Então, a cirurgia robótica. Aqui, trazendo para a nossa realidade, esse é o Centro de Comando de Porto Alegre, o SEIC, o Centro de Comando Integrado de Porto Alegre. A grande maioria das capitais conta com um centro desses. Esse é um centro que tem imagens de toda a cidade. Então, as câmeras de trânsito que os senhores veem por aí, são as câmeras que estão sendo reproduzidas aqui. Ela tem também aqui à esquerda, o centro, uma telemetria do Guaíba, réguas e sensores. Conforme chove e o nível do Guaíba sobe, dá o alerta e já se pode, então, acionar a Defesa Civil e retirar pessoas que estão, então, às margens do rio e que podem acabar tendo problemas. Isso é um conceito chamado de cidades inteligentes. Tá? É um projeto que envolve, então, uma série de tecnologias baseadas no vídeo monitoramento e na telemetria, em que dá segurança e maior eficiência aos serviços públicos de uma cidade. Então, é o centro de comando. Aqui eu tenho alguns projetos. Esse é o projeto que em 2008 para 2009 eu fiz.
através de um treinamento que nós fizemos com os agentes de trânsito, em primeiros socorros, e nós conhecemos o centro e a partir daí nós começamos a compartilhar as câmeras no SAMU, na central do SAMU. Até então, quando se reportava um acidente, era só a ligação telefônica que se ouvia da pessoa chamando socorro. Agora, quando é em via pública e nós temos uma câmera próximo, nós podemos então enxergar e verificar o que está acontecendo. Aqui são as ambulâncias com GPS, lá é um telão, que é o video wall. Aqui o joystick com as câmeras, em que a gente pode dar o zoom, verificar então as lesões, se o paciente está respirando, não está respirando. Então isso agrega informação à tomada de decisão, que tipo de ambulância enviar, qual a gravidade da situação. Então a gente consegue acompanhar então os atendimentos em tempo real, inclusive até para discutir depois, discussão de caso ou fazer a revisão dos procedimentos que são feitos. Tá? Esse é um vídeo analítico, ele é bem interessante, tudo que se mexe fica em verde-limão. A polícia usa para identificar o bandido que está em fuga. Mas na área da saúde eu achei uma das utilidades quando se chama para pessoas que o solicitante acha que está morto. É frequente, às vezes, pessoas que estão na rua, moradores de rua, em vulnerabilidade social, as pessoas abordam, acham que estão mortos, não sabem se está morto ou não, pedem socorro. Se a gente fizer um zoom com a câmera e ele estiver respirando, o movimento torácico vai acabar fazendo com que fique em verde-limão, então, através do vídeo analítico. E também tem uma função para a saúde. Aqui alguns projetos da cidade inteligente, do Big Data, que nós montamos com todas as camadas de informação da cidade. Então eu tenho todas as camadas em relação a onde estão os carros da polícia, delegacia, escolas, hospitais, pronto atendimentos, ambulâncias, ocorrências, recursos, tudo num Big Data. Quando eu tenho uma ocorrência em determinado local, eu tenho uma constelação de recursos que estão disponíveis ali no entorno. Inclusive as câmeras. Então eu clico naquele ícone da câmera e vai abrir aquela câmera onde está acontecendo a crise, onde está acontecendo a ocorrência. Essa é a possibilidade de georreferenciamento. Cada atendimento que se faz com uma ambulância, eu consigo marcar um marcador de latitude e longitude, e eu com isso consigo construir mapas temáticos. Por exemplo, aqui são onde acontecem as convulsões na cidade de Porto Alegre. Isso aqui são todos os atendimentos. Cada cor significa um tipo de atendimento, clínico, traumático, né, separado por tipologia. E eu consigo também construir um mapa da violência de Porto Alegre. Eu coloquei num filtro arma de fogo, arma branca e agressões. E ele colocou vários pontos e nós conseguimos montar um mapa de incidência das regiões em azul aqui, maior incidência de violência. Isso aí pode acabar instrumentalizando o secretário de segurança, polícias, a definir maior contingente de polícia para restabelecer a ordem nesses locais. O Google Glass, quem conhece o Google Glass? O óculos inteligente foi um projeto que foi lançado, hoje ele está só disponível corporativo, alguns segmentos ainda profissionais utilizam. Ele foi lançado para o público num projeto chamado Explorer, se eu não me engano. Eu comprei um Google Glass de um repórter de São Paulo e achei interessante utilizá-lo em algumas situações também da área da saúde. Então eu chamei de projeto SAMU 192, no pré-hospitalar. Qual era a minha ideia? Transmitir o atendimento em real time para a central de atendimento. Assim, equipes de suporte básico poderiam ter o que a gente chama de telementoring, a instrutoria em tempo real de profissionais na retaguarda. Esse é um atendimento real que eu fiz, uma parada cardiorrespiratória, em que todo esse atendimento estava sendo transmitido para a minha central de regulação. Tinha uma equipe de suporte básico já atendendo, uma situação de parada cardiorrespiratória, e o Google Glass se mostrou uma ferramenta bastante interessante, não só para assistência, atendimento, como para o ensino. Alguns projetos fazem a transmissão ao vivo de cirurgia para o auditório. Normalmente o aprendiz, o residente, o aprendiz de cirurgia, ele fica em cima de alguma escadinha tentando enxergar o campo cirúrgico, ele não consegue chegar lá, senão ele contamina o campo. Então é difícil dele acompanhar. E com o Google Glass eu posso transmitir em tempo real a cirurgia que é feita para o auditório. Então, a cirurgia está sendo realizada e eu estou transmitindo para o auditório. Esse foi um case que a gente fez de uma cirurgia com transmissão, então, para os residentes.
Aqui o drone também é outra revolução, né? Não só no uso de lazer, mas o drone como ferramenta, como um recurso importante, principalmente para múltiplas vítimas, incidentes de grande porte. Por exemplo, o desabamento de São Paulo, que teve agora daquele prédio, eles utilizaram o drone para verificar se tinha ou não vítima, se a cena estava segura ou não. Então, para resgate, ele é uma ferramenta bastante interessante. A Amazon já está fazendo entregas com drone em alguns condomínios, em que já tem um trajeto pré-determinado e a entrega é feita lá. Existem campanhas humanitárias também, que o drone leva amostras, por exemplo, de escarro para fazer pesquisa de tuberculose ou amostras de sangue em áreas remotas em que é difícil o acesso. Então esse é um drone que acaba levando esses exames laboratoriais para avaliação remota. Essa é uma prova de conceito para testar então a utilização do drone. Digamos que nós temos uma ocorrência em via pública, um atropelamento ou uma colisão. Antes mesmo da ambulância sair pela via pública, o drone decolou e já consegue te passar informações preciosas sobre a ocorrência na cena. Então tem uma perspectiva bastante grande. Esse foi um simulado que nós fizemos junto com os bombeiros, né, de resgate, com estricação, recorte de vítimas de ferragem, e nós utilizamos o drone para verificar a sua utilidade. Ele é bastante interessante, o cenário se mostra bem mais completo do que vendo do chão, né, o drone. Esse é um projeto da Land Rover para resgate nos Alpes suíços. Muitas vezes decolar uma aeronave, o custo é maior, demora mais. E a aeronave, um helicóptero, por exemplo, pode acabar causando, então, uma avalanche. O drone é muito mais rápido, é elétrico, baixo custo, ele vai lá e transmite em tempo real para a tela do veículo. Então, é um projeto bem interessante, chamado Projeto Hero. Existe o drone também para o resgate. Também esse trabalho é um trabalho que mostrou uma pessoa se afogando lá na arrebentação, salva-vidas tradicionais e o drone. O salva-vida entrou no mar, vencendo a arrebentação, nadando até chegar a vítima se afogando. O drone cruzou por cima em poucos instantes, largou 4 boias em cima da cabeça da vítima, estava feito o resgate. Então não tem como comparar a eficiência de um drone para resgatar afogados, comparando com o salvamento tradicional. Esse aqui então é o grupo do grupo do Chile, que fez esse trabalho. Isso aí já está em uso corriqueiro lá em algumas praias. Aqui eu vou passar rápido, é uma coisa mais técnica, mas não tem como falar em alguns equipamentos novos que estão chegando no mercado. Esse aqui é o videolaringoscópio, que tem uma ótica na ponta. É uma coisa mais técnica, mas ele facilita muito a via aérea difícil. Aqueles pacientes com trauma de crânio, em UTI, e que é difícil entubar, colocar o tubo na traqueia, naquelas situações de falta de ar, disfunção ventilatória, o videolaringoscópio ele facilita muito então a visualização das cordas vocais e a intubação. Vou passar rápido por aqui. Aqui um dispositivo para acesso, principalmente crianças, quando o acesso periférico e as veias não são fáceis. Existem alguns equipamentos que facilitam, então, eu achar a veia. Uma coleta de laboratório, quem não passou por isso, às vezes o técnico funciona e não consegue acertar o acesso. Aqui o ultrassom. O ultrassom é um equipamento fantástico para a sala de emergência, para tomada de decisão. Ele verifica se está sangrando dentro do abdômen, se tem lesão no tórax e no abdômen. Ele era um aparelho grande, depois virou um aparelho pequeno, do tamanho de um notebook. Esse aqui é um ultrassom na sala de emergência. E hoje ele está no pescoço, como se fosse um estetoscópio do século XXI. Os acadêmicos já estão usando o ultrassom como se fosse uma extensão do exame físico. Então o equipamento agora não é mais restrito a radiologistas, o ultrassom está no bolso das equipes e é para fazer o exame ali na hora, na beira do leito. É praticamente uma extensão do exame físico. Alguns agora vêm com conectividade com os tablets ou os smartphones. Esse é um que eu estou testando já há uns 2 anos e meio. Ele sincroniza com o iPhone e eu consigo na hora já determinar. Esse é feito dentro da ambulância, no pré-hospitalar. Nem no hospital ainda eu cheguei e já dá para fazer o exame dentro da ambulância. Aqui transmitindo para um tablet. Aqui uma gestante, olha que coisa interessante, como é inclusiva a tecnologia. É uma gestante que não tinha feito pré-natal ainda. Ela estava com uma gravidez avançada e ela não tinha feito o ultrassom ainda. Eu atendi ela, numa situação de emergência, dentro da ambulância, no pré-hospitalar, e realizei um ultrassom. Aqui está o rosto da criança em perfil. E nós conseguimos ver, então, pela primeira vez, e ela acompanhou, direto do meu telefone, a criança, aqui o fêmur, a perninha. Então, nós vimos até o sexo da criança ali, no pré-hospitalar, na rua ainda. Então, realmente, o ultrassom portátil Pocket
se torna uma ferramenta fantástica e está sendo considerado como o estetoscópio do século XXI. Né? Então ele transmite através do Wi-Fi as imagens direto para o teu tablet ou para o teu telefone. Tá? O ultrassom é apenas então o probe, é a sonda, que então vai acabar fazendo a avaliação. Eu vou correr um pouquinho, esse é a internet das coisas, os senhores já conhecem, né? Isso aí proporciona telemetria. Isso empodera o paciente em saber qual a frequência cardíaca dele. Antes ele não sabia, agora ele já sabe que ele está com a frequência aumentada ou diminuída. Teve um post no Twitter de um americano dizendo que o wearable dele salvou a vida dele. Ele estava passando mal, um sudorese, suando, e não sabia o que era. Ele foi olhar o relógio, estava com 140 de frequência cardíaca, 150. Estava com uma arritmia cardíaca. E ele viu que alguma coisa estava errada. Então essa é a tendência, que nós tenhamos então as informações sobre os nossos sinais vitais. Alguns equipamentos transmitem pressão arterial, frequência cardíaca, a saturação de oxigênio no sangue. Então são muito interessantes para a telemetria. Telemetria é a medida que nós temos dos sinais vitais. Assim como a Fórmula 1 tem a medida do motor, dos veículos, da rotação do motor, da pressão dos pneus, nós também temos a telemetria dos sinais vitais do nosso corpo. São sensores, então, que vão nos medir esses sinais e vão transmitir para a nuvem ou para uma central na retaguarda que vai identificar a situação antes do colapso. Esse aqui é o meu relógio, mostrando ali a frequência cardíaca. Então, eu estou engajado na verdade, eu doei as informações para um projeto americano e todas as informações sobem para a nuvem. Então, lá eles têm todo o meu histórico já, mais ou menos 2, 3 anos, em que eu uso, então, esse wearable. Existem também alguns dispositivos com botão de socorro para idosos, em situações de crise. Alguns têm acelerômetro, quando o idoso cai. Uma das causas mais comuns de morte é queda. Esse wearable, ele, pelo acelerômetro, ele identifica que essa pessoa caiu e já desperta, já starta uma central de resgate. Okay? Então, são os acelerômetros. Hoje tem alguns circuitos eletrônicos que são adesivos temporários, né? São biosensores e que são colados na pele. E podem também fazer a medição de vários parâmetros, inclusive pessoas diabéticas, que pode identificar qual o nível e a taxa de glicose no sangue. A verdade é que a monitorização de pacientes crônicos é uma situação que não tem mais volta. Cada vez mais nós vamos ver isso aí. E o que reduz os custos em saúde e mantém o paciente longe do hospital ou diminui as internações e as agudizações. Porque o paciente crônico está monitorado, ele está sendo cuidado. Então ele não agudiza e ele fica longe do hospital. Então são alguns trabalhos. Os smartphones são fantásticos. A gente é apaixonado, passa o dia inteiro, e são inteligentes. A gente é completamente dependente dos smartphones. São equipamentos, então, que nos fascinam. E tem tudo lá dentro. Nossa vida está lá dentro. A gente passa o dia inteiro olhando para ele. Tive uma experiência em desenvolver um aplicativo num projeto chamado InovaPoa. Foi um hackathon em que nós fizemos o desenvolvimento de um aplicativo chamado Dr. Poa. Esse aplicativo, ele mostrava onde é que eram as emergências, as unidades de pronto atendimento de Porto Alegre. Estava em inglês, espanhol e português. Na verdade, ele foi feito na época da Copa, para que estrangeiros que viessem ao nosso município, os próprios moradores de Porto Alegre, soubessem onde são as emergências mais próximas por tipologia. Então, se eu quisesse consultar com um pediatra privado, ele mostrava onde tinha. Eu queria consultar com uma obstetrícia público, ele mostrava onde é que estava. Então, é um aplicativo bastante simples de georreferenciamento. A gente apresentou também algumas feiras hospitalares. Esse é um outro trabalho bem interessante, usando a força das massas, que a gente chama de crowdsourcing. Ele georreferencia onde tem uma parada cardíaca. Pessoas pré-treinadas em suporte básico de vida que estão próximos ao local podem fazer o primeiro elo da corrente de socorro até chegar à ambulância. Também é um projeto piloto. E aqui são os aplicativos na saúde. O First Opinion, que o nome já diz, né, a primeira opinião. Aplicativos que falam com o próprio médico ou que falam de médico para especialista, conectando, então, todos esses profissionais, facilitando o diagnóstico e agilizando, então, o tratamento. Várias empresas já entraram nesse mercado. Esses são alguns exemplos americanos. No Brasil, a nossa legislação ainda tem alguns ajustes para fazer. Ainda não é permitido fazer telemedicina direto do médico com o paciente.
Tem que ter um intermediário, alguém da saúde ou um profissional, como um clínico e um neurologista, para orientar num acidente vascular cerebral, por exemplo. A realidade é que esse mercado movimenta milhões de dólares. E a perspectiva é que cresça cada vez mais. Os termos são variados, né? Telesaúde, telepresença, mobile health. A telemedicina é um universo gigantesco. Esse é um projeto com um robô de telemedicina, num hospital de média complexidade, conectado com um hospital de alta complexidade, em que os especialistas do centro de referência podem ajudar os hospitais de menor complexidade que estão na retaguarda. Tem vários equipamentos e sensores para fazer ausculta, eletrocardiograma, otoscopia, e que vai ser enviado de maneira remota. São os periféricos. Aqui algumas discussões de caso. A tomografia, os exames do PACS, eles estão embutidos também nesse software e que pode ser discutido, então, de maneira remota. Isso já se faz, então, há bastante tempo. Quem é antigo conhece os Jetsons, já é uma realidade, né? A ficção, a realidade imita a ficção. A Globo já é especialista em videoconferência em tempo real. Isso nada mais do que a telemedicina quando ela é feita com médicos ou profissionais da área da saúde. Quem não gostaria de ter uma consultoria especializada do Dr. House? Não tem diagnóstico difícil. Se ninguém consegue achar a solução, ele vai lá e acha. E ele pode acessar de qualquer lugar do planeta. Aqui são alguns robôs que estão chegando no mercado, já estou me encaminhando para o fim. Esse é um projeto bem interessante. Esse foi no Congresso de Telemedicina no Rio de Janeiro, em que eu participei, com as videoconferências do episódio de Santa Maria, em que a gente acabou participando do atendimento das discussões. E esse aqui é um robô. Esse indivíduo está na Califórnia, fazendo a conexão com duas enfermeiras americanas que estavam apresentando, então, numa palestra. Então, era um robô, ele está andando. Esse é o conceito de telepresença. Além da videoconferência, ele caminha. Isso já é comum nos hospitais americanos de alta complexidade, existe um estacionamento. Então, quando o paciente complica, em vez de ligar para o médico assistente no telefone, no tempo de Graham Bell, tu entra no robô e vai lá na beira do leito conversar com o teu paciente. Ou discutir o caso na beira do leito. Esse foi no Einstein, agora mês retrasado, eu tive num simpósio também de telemedicina. Esse é um robô que eles estão testando lá, muito interessante também, com conexão remota e que pode ir na beira do leito e fazer consultoria à distância. Os robôs, então, nós estamos vivendo a era dos robôs. Existem robôs de uso pessoal, robôs sociais. Esse é um outro equipamento que eu estou testando, em que a gente faz a conexão através de um smartphone, conectando via Wi-Fi ou via 4G, ou até 3G. E eu consigo, então, fazer a consultoria remota. Então, o indivíduo está aqui e o especialista está do outro lado do planeta, ele pode ir na beira do leito lá fazer a discussão. Então, a gente caminha, ou pode caminhar, ou pode circular num ambiente remoto, usando o smartphone, né, ou o tablet, e indo para a direita, para a esquerda, pivotando como se fosse um rádio controlado, um equipamento rádio controlado. Então, essa é a experiência da telepresença. Eu tenho vários robôs desses espalhados aí pelo Brasil. Um fica em casa, quando eu estou de plantão, ele fica fiscalizando se está tudo bem lá por casa. Eu brinco com a minha esposa. Tem outro que fica lá na casa dos meus pais, para acompanhar, como auxílio à cuidadora. Eu tive um congresso em São Paulo que eu não podia faltar. O meu pai tinha tido um trauma de crânio, estava internado, saiu da UTI e foi para o quarto. Eu deixei o robô lá e eu tinha, então, a oportunidade de vê-lo, conversar com ele e discutir com os residentes também a tomografia e a evolução de como as coisas estavam acontecendo. Eu estava em São Paulo, ele aqui em Porto Alegre, e eu acompanhei todo o pós-operatório como se estivesse presente. Testamos também ele em relação à prova de radiação, dentro de um local em que se manipula radiofármacos para medicina nuclear. Fez o maior sucesso lá com o pessoal. Em geriatria, os idosos adoram os robôs, mexe com o imaginário das pessoas. Né? Essa aqui minha tia-avó, visitando. Esse é um evento, acho que no Einstein ou no Sírio-Libanês, se eu não me engano. Esse é um que está vindo com inteligência artificial. Good morning, Master. Ele conversa contigo, dá tua agenda, pergunta algumas informações pertinentes ao teu dia ou à tua agenda. Eu apresentei num evento chamado Google I.O. A minha esposa não pôde ir, mas ela estava presente pelo robô, então acompanhou todo o evento através da telepresença do robô. Esses são alguns outros modelos que tem no mercado, que estão chegando. E os robôs sociais. Para terminar, então, esses são alguns robôs que a gente conecta através do smartphone,
robôs que conversam com o presidente, robôs que apresentam uma palestra do TEDx, foragidos, em que não podem aparecer. O IP deve ter emaranhado para que não encontrassem onde ele estava conectando, mas ele apresentou e deu uma entrevista à distância. O Edward Snowden, então, no episódio do Wikileaks. Os robôs sociais, familiares. Esse aqui é o projeto Girafa, bem interessante para acompanhar idosos. É a população que mais cresce no planeta. Né, e é preciso que a gente tenha capacidade de estar próximo, de acompanhar, para que não aconteçam, então, problemas com os idosos. Desde o acompanhamento, da solidão, até situações traumáticas ou situações mais difíceis que a gente pode estar por perto. Bom, nós não sabemos onde o caminho vai nos levar da quarta revolução industrial e na área da saúde. A perspectiva é que a gente aprenda cada vez mais o genoma, a luta contra o câncer. Então, eu acho que o futuro é promissor. Né? Eu acho que a quarta revolução na área da saúde, medicina 4.0, certamente vai trazer bons frutos. Esse é o meu contato. Quem quiser escanear, é só apontar o celular, já dá direto lá. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, e parabenizo toda a comissão organizadora pela excelência do evento. Fico à disposição. Muito obrigado. Alguma pergunta aqui? Opa, boa tarde. Primeiro, obrigado pela apresentação. Achei que contextualiza muito bem o estado atual da arte. Dá uma dinâmica aqui para a gente que não é da área da saúde, onde já consegue chegar. Por acaso, eu fui pesquisador na área de informática em saúde durante 2 anos. Eu entrei na minha linha de mestrado nesse assunto. E eu confesso que eu acabei desistindo. Porque você mostrou ali as 4 etapas da revolução e tal. Com certeza nessa questão de equipamento, iPad, sensor de calor, chip implantável, colável, a gente está no 4.0. Só que no Brasil a gente tem paixão por regulação e hoje a gente tem uma coisa que chama Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que tenta reger sobre os padrões de interoperabilidade entre sistemas de saúde e, ao meu ver, isso é uma coisa que nasceu morta. Você tem, tipo, projeto de lei de 2010, dizendo que a transferência de dados tem que se dar por XML, tem que ser no padrão HL7. Então, a gente sabe que existe um lobby muito grande da indústria. Quando você mostra ali os equipamentos, tipo, ele tem que ser à prova de radiação, porque por causa do raio-x, não pode proliferar bactéria. A gente sabe todas essas dificuldades de certificação que, eu quero produzir um equipamento, sou em startup, eu quero produzir um equipamento para botar na linha de hospital e eu não consigo em virtude de todos esses requisitos e atendimentos que eu preciso atender esses requisitos, né, de segurança e tudo. Mas quando a gente chega, então, na hora de transferir e comunicar esses dados, a gente vê que a gente está preso no lobby. Consegui perceber que você está diretamente envolvido com o governo municipal, essas coisas aqui, você está muito envolvido com isso. Como que você enxerga isso? Por onde fugir? A iniciativa privada é o único caminho? A gente teria que derrubar a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde? Porque, no meu ver, esses foram os requisitos, as coisas que me fizeram desistir da minha pesquisa. Porque você quer inovar num país que é regulado por burocratas que não entendem de nada. Então, tipo assim, eu não quero nem entrar na questão da preservação do prontuário eletrônico, longo prazo, a palhaçada que eles fazem com a certificação digital, querendo empurrar carimbo do tempo para a gente pro resto da vida, essas coisas. Eu não entro nem nisso, eu entro na questão assim, como interoperar os dados, sendo que hoje a gente tem um governo que atrapalha a gente. A gente não está nem no 3.0 em questão de um hospital compartilhar prontuário com o outro. A gente não tem nada. Como é que é? O repositório brasileiro de informação. O prontuário mesmo, o registro eletrônico de saúde, é um projeto de 10 anos que não vai para frente. Então, assim, eu sou fascinado por essa área, só que eu desisti. Você está mais envolvido em outro aspecto. Eu queria ter essa visão. São pertinentes as tuas colocações, eu acho que os desafios são gigantescos, né? Principalmente a conectividade que a gente verifica, a gente fala em wearables,
em telemetria, telemedicina, em muitos locais não tem acesso, né? Apesar de que existe a rede universitária de telemedicina brasileira, em que locais remotos, lá na Amazônia, conseguem ter consultoria de universidades como a USP de São Paulo, principalmente para dermatologia, através de conexões via rádio, etc. Eu acho que os desafios são grandes, a grande maioria acaba desanimando, realmente, como tu citasses. A nossa própria lei do Conselho Federal de Medicina relacionada à telemedicina tem uma década já atrás, é de uma década atrás. Então, esses conceitos vão ter que ser revistos, porque a telemedicina já está acontecendo de maneira informal. Todos os senhores já devem ter fotografado uma lesão, a garganta, a amígdala, o ferimento, se tem que fazer sutura ou não, se está inflamado, e enviado, então, esses dados para algum colega, algum amigo que é da área da saúde. Então, a telemedicina já está acontecendo. O residente fotografa, faz o vídeo da tomografia e manda para o WhatsApp para o preceptor, ou para o professor que está em casa, ou o chefe do serviço. Isso já está acontecendo. Então, tem que ter uma legislação. O HIPAA Compliance é importante em relação ao sigilo dos dados, a informação médica, os dados têm que estar encriptados. Isso é um novo mercado que se abre em relação também a essa situação sobre o sigilo dos dados e tal. Eu acho que existem vários sistemas, né? Eu lembro também da guerra do Betamax, do VHS, quem é antigo lembra, né? Nas locadoras. Isso o melhor acaba se sobrepondo, né? Então, eu acho que essa guerra vai acontecer, é natural. E os integradores, eu tenho visto muita gente trabalhando com integração. Então, eu chego no hospital e no UTI eu tenho 4, 5 equipamentos diferentes, cada um com um software dedicado. Naquele projeto da Laura, que é a menina que morreu de sepse, e que o pai desenvolveu, então, um software para prever a sepse de maneira precoce, para que as pessoas não morram, é um exemplo de integração. Eu tenho visto muito isso, integração dos dados. Na verdade, o monitor não tem que estar sozinho. Ele tem que estar junto com o ventilador mecânico, junto com o laboratório, todo um ecossistema monitorizando o paciente de maneira contínua. Eu acho que esse é o caminho. A gente tem que ser resiliente. Acredito que esse é o caminho, apesar de algumas vezes a gente realmente desanimar. Mas a gente tem que ser resiliente e tem muita coisa acontecendo, muita gente boa trabalhando. E o caminho e o futuro, eu acho que ele é promissor, como já se falou. Eu acho que essa quarta revolução, ela está acontecendo sim em vários centros de excelência, e a ideia é que isso aí acabe capilarizando cada vez mais no Brasil afora, em outros locais de difícil acesso. A telemedicina, essa tecnologia, ela é feita justamente para as pessoas que estão excluídas, que estão remotas, que estão à distância. É para essas pessoas que a gente tem que chegar com a tecnologia. Quem está nos grandes centros urbanos já tem todo o recurso. Eu tenho que levar o dermatologista lá para a Amazônia colombiana, porque ele não vai ter acesso a um dermatologista. E através da telemedicina ele consegue ver o melanoma, o Watson consegue dar o diagnóstico e evitar, então, que ele acabe evoluindo a doença. Eu acho que o caminho é esse. O Oncology também, o projeto de oncologia no Watson também sinaliza um futuro promissor. Já estão sinalizando o final ali, vamos responder mais as duas aqui, então, e depois a gente abre o espaço para o próximo. Boa noite, meu nome é Giovanni. Eu concordo com o que tu posicionou, assim, a medicina hoje tem grandes desafios, e discordando um pouco do que ele falou sobre a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, por exemplo, hoje o Brasil, a única adoção do HL7 que a gente tem é a V2. A gente não tem uma adoção maior, a gente tem um padrão desenvolvido, e esse padrão não é nacional, é um padrão mundial. Vendo que a gente tem um padrão mundial, acho que a pergunta que eu gostaria de fazer, como tu acha que o software livre pode se inserir dentro dessa revolução na medicina? O que tu tens assim, de normativa, assim, que tu acha que as universidades têm que se inserir nisso, o campo de pesquisa tem que se inserir nisso? Eu acho que, não tenho certeza, né, que os parques tecnológicos são a força motriz, né, da motivação dos acadêmicos, das pesquisas, e eu vejo essa febre das startups, das incubadoras, das aceleradoras, iniciativa privada com projetos públicos, enfim, eu acho que todo esse mix aí acaba direcionando, então, para o desenvolvimento dessas soluções, né? E acontece, muitas vezes, da dor. Eu fiz um warm-up no Tecnocinos, né? O warm-up é tipo um pré-aquecimento para incubar e desenvolver algumas ideias, e lá eu aprendi a questão da dor. É com a dor que a gente aprende, né? Então, e o projeto Laura, dessa menina que faleceu, causou uma dor no pai que buscou uma solução. Então, a gente tem que ver qual é o problema que eu quero solucionar.
diminuir a mortalidade, evitar acidentes, a tecnologia está aí para isso, o software vai ser desenvolvido para isso. Eu acho que esse é o objetivo. Mas os parques tecnológicos, os tecnopucs, tecnoubras, tecnocinos, e essa massa acadêmica aí é que vai fazer as coisas acontecerem. Obrigado. É que nós temos aí 3 questões, né? Tem a questão médica, tem a questão industrial, tá? E tem a questão da pesquisa. O problema é que ontem fizemos uma mesa sobre a questão da industrial. Estava presente aí o cara da BINE, que é o Oscar, tá? Eles acham que o problema lá também é interoperabilidade. Tá? E o problema é interoperabilidade porque, claro, nenhuma indústria tem interesse em, de repente, dar acesso àquele seu mercado para alguém que é do outro arranjo industrial, do outro... Tá? Então, ele, por exemplo, a BINE, né, defende uma indústria 4.0 alemã. A Siemens é o principal, tá certo, assim, atuador aqui no Brasil, tá certo, da BINE. Então, tá certo, o que a BINE está fazendo é nessa direção. E o problema, eu vejo, assim, a grande dificuldade é que, por exemplo, vou só citar, nós temos aqui na URGS um ótimo grupo de inteligência artificial. E eu ainda participei outro dia de um evento e tal, e eu questionei por quanto tempo esse grupo vai sobreviver. Então tem que haver alinhamento. A universidade tem que olhar o que está acontecendo naquele negócio e definir. No mundo tem várias opções em termos de inteligência artificial. Tem um projeto da Tesla que é a inteligência artificial open source. Quem sabe, um grupo na universidade pensa se não é conveniente se associar a esse projeto e dar uma oportunidade, inclusive, para empresas, para as coisas locais que têm relação com esse grupo, de também entrar nesse projeto. Isso são alternativas. Muito bem colocado. Devido ao avançado da hora, então, eu vou passar a palavra aqui para o próximo palestrante. Muito obrigado, então, pela atenção.